Agora, um outro ponto muito importante, pessoal, que vocês já devem ter ouvido nessa discussão de jejum de dopamina e realmente faz sentido à luz da ciência, é que esse período de detoxificação, esse período sem a droga, ele é muito importante para permitir com que o sistema dopaminérgico, aquele sistema que libera dopamina, ele se recupere. Ele seja resetado, digamos assim. Ele volte a funcionar da maneira como ele deveria. Lembra que eu comentei que com o uso repetido de droga, o que pode acontecer é esse sistema ser alterado? Capacidade de liberar dopamina fica menor, o cérebro fica menos sensível à dopamina, a capacidade da pessoa de gerar motivação vai ficando menor, ela vai ficando cada vez mais presa na droga. Então, assim, o cérebro da pessoa está modificado, a capacidade de liberar um sinal químico fundamental, que é a dopamina, está afetada. A capacidade desse sinal químico de surtir efeito está afetado. Então, esse período de detoxificação é importante para permitir com que esse sistema volte a funcionar, o sistema volte a conseguir produzir dopamina adequadamente, liberar a dopamina adequadamente e ser afetado pela dopamina adequadamente, voltar a ter sua sensibilidade natural. Então, esse jejum de dopamina, se você quiser chamar, essa etapa de moderação e eventualmente até, no caso de drogas, retirada da droga, né? Porque não tem motivo para, no caso do celular, pode até ser que a pessoa não tenha como ficar sem o celular, mas no caso de uma droga, cocaína, heroína, a ideia é a pessoa realmente ficar totalmente sem na rotina dela, né? Esse período em que a pessoa fica sem é importante para permitir o cérebro dela respirar, digamos assim. Ufa, você dá um tempo para o cérebro conseguir não ser tão estimulado e conseguir recuperar sua capacidade de funcionamento normal, né? Agora, quanto tempo, André? Quanto tempo leva para esse sistema ser resetado? A gente não sabe ao certo ainda. Eu sei que tem muita gente aí falando, é X semanas, é X dias, a gente não sabe ainda, a gente não tem evidência científica suficiente para falar. Tanto tempo sem a droga é o suficiente para o cérebro se recuperar. Varia de acordo com vários fatores, varia de acordo com a droga em si, com quanto a pessoa usa, com o corpo da pessoa, como ela responde a drogas também varia. Mas pegando como referência essas duas grandes referências que eu citei, Nora Volkow e a Anna Lembke, né, segundo estudos delas e alguns relatos até da Anna Lembke, do ponto de vista clínico, parece que leva em torno de 2 semanas até 9 meses. Então, pode variar muito. A Anna Lembke comenta que em torno de 1 mês é o suficiente para a pessoa, né, para o cérebro dela respirar e o sistema dopaminérgico, que libera dopamina, voltar a funcionar como deveria, funcionar adequadamente, né? Leva em torno de 1 mês e a partir de 2 semanas parece que essas primeiras 2 semanas, do ponto de vista clínico, é um período mais crítico, né? Onde a pessoa tem mais desconforto, é mais difícil. Depois de 2 semanas, a pessoa começa a conseguir se controlar um pouco melhor, conseguir ter mais motivação para executar outras atividades, porque é o tempo necessário para o sistema começar a se recuperar e funcionar direito adequadamente, né? Então, realmente, como já seria de se esperar, o início é mais difícil. Então, leva um bom tempo para o sistema conseguir se recuperar. Agora, muito, muito, muito importante, pessoal. Nesse processo, assim, como que eu vou implementar isso? Como é que eu vou moderar/retirar uma droga? É difícil. Como parte da estratégia, é fundamental que a pessoa mude o ambiente dela e a rotina dela. Porque ao longo da rotina dela, o ambiente no qual ela se insere na rotina dela, certamente irão surgir muitos gatilhos que lembram ela que está na hora de usar a droga. É claro que tem alguns aspectos que a gente não consegue controlar. Por exemplo, se uma emoção negativa, ficar entediado, digamos, for um gatilho para a pessoa usar a droga, vai ser difícil ela evitar esse gatilho, porque é normal de vez em quando na vida a gente ficar entediado. Mas enfim, esse é só um dos gatilhos que pode servir para ligar o impulso de querer usar a droga, né? E a gente precisa ajudar o cérebro da pessoa a conseguir moderar o uso da droga e eventualmente retirar. E uma forma de ajudar o cérebro é mudar o ambiente que ela está inserida. Então, por exemplo, ao longo da rotina dela, ela fuma toda vez que ela
depois do almoço, junto com, sei lá, que pessoas lá no trabalho dela. Então, uma alternativa interessante para ajudar ela a se controlar, a moderar o cigarro, é ela mudar a rotina dela e o ambiente em que ela se insere. Almoçar em outro lugar, evitar a interação com essas pessoas, pelo menos nesse contexto específico, porque o cérebro dela aprendeu que esse contexto, depois do almoço, com aquelas pessoas específicas, está na hora de fumar, para receber minha dosezinha de dopamina. Então a gente precisa evitar com que a pessoa se insira nesse contexto. Uma possibilidade é ela almoçar em outro lugar, vai almoçar em outro restaurante, almoça em casa, para evitar esse contexto. Então a ideia, e isso varia muito de pessoa para pessoa, é claro, depende da rotina de cada um, depende do que é o gatilho de cada pessoa. Isso precisa ser avaliado. Você pode tentar avaliar sozinho ou junto de algum profissional, mas entenda que a ideia nesse momento... Aliás, isso vai valer para todo o tratamento. Isso começa já logo na primeira etapa e vai continuar valendo por todo o tratamento, de um modo geral. A ideia é mudar o ambiente da pessoa, o contexto da pessoa, a rotina da pessoa, de modo que ela se exponha o mínimo possível aos gatilhos que lembram o cérebro dela que está na hora de usar a droga. Lembro que eu comentei que o cérebro aprendeu isso. Nesse contexto, que tem esses gatilhos, está na hora de usar a droga para ter a minha dosezinha de dopamina, minha recompensa. Então, a gente tem que mudar, evitar com que a pessoa se insira naquele contexto, né? Porque se a pessoa entrar naquele contexto, pegando esse exemplo do almoço, ela está lá fazendo o trabalho dela, está tentando parar de fumar e está almoçando em casa, e teve um dia que ela foi almoçar no mesmo lugar, no mesmo restaurante, com os mesmos amigos. Aí todos eles foram fumar depois. É o contexto, né? Acabei de almoçar, estou nesse restaurante, estou com essas pessoas, um monte de gatilho falando, tá na hora de fumar. Na hora que a pessoa entra nesse contexto, você liga uma série de mecanismos no cérebro, inclusive envolvendo liberação de dopamina, falando assim para o cérebro, tá na hora de usar a droga. E isso modula a atividade de áreas envolvidas com emoção, fazendo a pessoa querer, modula a atividade de áreas envolvidas com controle atencional, fazendo a pessoa pensar naquilo, ela não consegue não pensar naquilo, ela é neurologicamente difícil para ela se controlar, ela vai planejar aquilo, vai fazer aquilo. Então a pessoa, na hora que ela se expõe ao contexto, fica muito mais difícil dela se controlar. Os circuitos envolvidos com emoção, atenção e controle de movimento, eles são sequestrados quando ela está no contexto. Vai ser difícil ela não ceder a droga, digamos assim, e ela vai acabar usando. Então a ideia é a gente evitar que a pessoa precise ter essa força descomunal de tentar impedir um comportamento super enraizado no cérebro dela. E a maneira de fazer isso é evitar que a pessoa entre nesses contextos, né?